Bom dia, 11 horas em ponto. Que delícia, podemos começar nossa aula de gestão por processos. Vamos esperar aqui uns 5 minutinhos para o pessoal conseguir entrar. Segunda-feira, esse dia maravilhoso, não sei aí onde vocês estão, mas aqui em Goiânia está um dia lindo. Aliás, maio faz dias maravilhosos por aqui e hoje não podia ser diferente, afinal de contas, estamos começando uma jornada maravilhosa. A semana está começando. E eu vou ficar com vocês aqui das 11 até meio-dia, não quero passar do meio-dia para deixar vocês irem almoçar com a cabecinha cheia de ideias maravilhosas, tá? E vocês vão ficar aqui nessa mesa comigo até a hora do almoço, eu vou deixar vocês bem munidos de informação. E aí a gente hoje vai falar então, vamos para nossa aula de aquecimento da imersão, né? Como eu expliquei, vamos ver se meu pessoalzinho aqui do meu grupo VIP já tá entrando. Bom dia, pessoal, bom dia. E aí, nós vamos fazer o seguinte, eu vou deixar perguntas pro final, tá? Pra gente, porque eu tenho uma tonelada de informação aqui pra gente conversar. Então eu vou deixar as perguntas pro final, tá bom? E uma outra coisa que eu quero combinar aqui com vocês. Eu estou na segunda gripe da minha filha e estou naquela fase final de tosse interminável, por isso eu não estou usando o meu microfone, tá? Então se o áudio não estiver bom, vocês me avisam. Vou ficar aqui com... De vez em quando eu vou dar uma olhadinha pra cá pra ver isso, tá? Se tá tudo bem, se tá tudo bem. Imagem, vídeo, tudo ok? Vocês vão me avisando aqui, tá bom? E então, pra gente poder começar aqui, porque a gente tem muito assunto, vamos dar início à nossa aula sobre gestão por processos. Pessoal, eu sou a Denise Holanda, pra quem ainda não me conhece, eu sou fundadora e sou a sponsor dos projetos aqui da Holanda. Eu sou especialista em gestão, sou formada em Direito, na verdade, né? Sou advogada por formação. E o que me trouxe até aqui, né? O porquê vir falar pra vocês sobre gestão por processos. Porque nessa minha jornada profissional, desde que eu comecei, já fui sócia de 2 empresas, já tive os meus sócios, os meus pais foram empreendedores, né? Eu cresci com um negócio pequeno, meu pai tinha um supermercado de bairro, e desde então eu vi muito do que não fazer, né? E sempre tive algumas ideias do que eu achava que deveria ser feito, mas eu era muito jovem, eu era criança, na verdade, nessa época, porque por não existir, e naquela época era muito mais difícil do que hoje, né? A gente não tinha toda essa disponibilidade de repositórios, a gente não tinha mentores, né? Era muito difícil a gente conseguir buscar informação, era quase impossível fazer benchmarking. E eu sempre via aquela dificuldade, né, de empreender sozinho, de empreender, descobrir o que funciona, o que não funciona na prática, né? E normalmente na dor, porque é o que não funciona que vai acontecer, que vai aparecer primeiro. E então eu comecei a me interessar muito por gestão desde então. E o meu pai quebrou, esse negócio quebrou, quando eu era adolescente. E a vida ficou um pouco mais difícil, né? Eu tenho 2 irmãos, as coisas começaram a ficar um pouco mais apertadas. E então eu comecei a entender como é que funciona essa jornada profissional muito cedo. Meu primeiro emprego foi com 16 anos. Eu fiz escola técnica federal, na minha época era uma escola completamente diferente do que a gente tem de ensino técnico hoje em dia, era um universo. E então eu fui trabalhar dentro do meu curso, da escola técnica, num escritório de engenharia, que inclusive possivelmente o Thiago até esteve por aqui. Goiânia é um lugar pequeno, né? O mundo é pequeno. E a gente acabou se encontrando, inclusive num projeto de valuation que a gente está fazendo. E de lá pra cá eu comecei a ter sempre essas ideias a respeito de gestão. Só que o mundo me levou pro direito e eu fui sócia de um escritório de médio porte aqui no Centro-Oeste durante muitos anos. E sempre tentei... Tinha alguma coisa que me incomodava naquela história de... E quem for profissional liberal aqui vai saber do que eu tô falando. Eu faço parte do Conselho Regional de Contabilidade por convite há muitos anos e a gente luta contra isso lá. Porque ninguém ensina pra gente a ser empreendedor. Ninguém ensina pra gente a ser empresário. Empreendedorismo é uma coisa mais interna, né? Mas ninguém ensina a gente a ser empresário. E aí, quando o empreendedorismo vence e a gente acaba nesse universo, é muito, além de ser solitário, e a gente já falou sobre isso, né, em algumas outras das nossas conversas, é um caminho difícil de você conseguir entender com propriedade os passos que você precisa executar e quais são as tentações que você vai passar no meio do caminho. Uma delas, eu falo muito, inclusive eu falei sobre isso, acho que no meu feed na semana passada, que é é como se fosse uma vontade de você terceirizar saber o que você deveria fazer. Então, ou a gente tenta contratar alguém para fazer isso pra gente, trazer do mercado, né, que a gente chama, ou a gente tenta comprar um curso, entrar num curso onde vão miraculosamente te formar a ser um excelente gestor. Mas se você é um médico, um advogado ou um contador, né, como eu passei muito lá no escritório, um escritório de advocacia grande, de grande porte, com vários processos, com vários departamentos, sem modelo de gestão definido, sem processos, sem ferramentas específicas para gestão, sem conseguir medir resultados, sem conseguir entender aonde era melhor investir tempo e energia, aonde não era. E aí a gente fica com aquela sensação de que as coisas estão indo do jeito que o dono da empresa quer, né? E aí eu tenho um exemplo concreto de tínhamos uma filial em Brasília,
E todas as vezes que a gente fazia reunião no final do ano, uma reunião de resultados, que não tinha muita métrica, não tinha muito indicador, não tinha muito procedimento, né? Processos a gente realmente não tinha. E ficava com aquela sensação, eu me lembro de sair várias vezes daquela reunião com todo mundo falando assim, a gente tem a filial em Brasília porque o dono da empresa quer. Porque a gente sabe que aquela filial dá prejuízo. Quem nunca, gente? De quem tá aqui, sinceramente, né? Quem é que nunca ouviu isso? Que se tem um produto na lista, né, no mix de produtos, que existe uma linha de serviços, que existe uma filial, que existe um nicho, que existe alguma coisa dentro da empresa que não faz sentido, que parece não fazer sentido, e que existe porque o dono da empresa quer, ou porque o filho do dono da empresa quer, porque a gente tem muita essa questão, né, do que a gente entende como ingerência do filho, da esposa, do cunhado que trabalha na empresa. E quando a gente não tem um modelo de gestão definido, e a gente não tem as ferramentas desse modelo de gestão implantadas, a gente abre aso para isso. Para aquela ideia do achismo, né? Não tem nada concreto. Eu também não tenho. A empresa não me apresenta e eu também não tenho, mas como eu estou aqui envolvido e converso com as pessoas e a Rádio Peão tem sido cada vez mais eficiente nas empresas, eu tenho a sensação de que as coisas acontecem porque fulano quer. E isso é péssimo para a cultura. Péssimo para a cultura. E aí, uma frase que eu gosto muito de dizer, né? É que ou você escolhe um modelo ou o caos te escolhe. Não existe outra alternativa. Não tem outra alternativa. Né? Aquela velha expressão que a gente fala que hoje não tem controle é a casa da mãe Joana. Eu não gosto muito desse tipo de frase, assim, de efeito, mas se você for parar pra pensar, em todos os lugares onde você não tem controle, as coisas andam soltas. E o ser humano é muito criativo. E a cultura, gente, ela existe, tá? A cultura da sua empresa existe. Quer você tenha escolhido, quer não. O problema é que se você não escolher, provavelmente, essa cultura vai ser uma cultura de pé no freio, de fazer o mínimo possível. E aí ela acaba se pautando pelo modelo. E qual que é o problema? Como a gente tem também falha nos gestores e nos donos da empresa, muito provavelmente eles vão se modelar pelo fato de que você não tem uma postura específica como gestor, você não tem um horário específico, você não tem entregas específicas, então isso vai acabando como modelando como é que as pessoas também vão se comportar dentro da sua empresa, tá? E aí, vamos lá, deixa eu fazer alguns alinhamentos com vocês, tá? Porque eu não quero entrar em questões técnicas aqui ainda. Eu não vou... De vez em quando, se eu tossir aqui, vocês me perdoem, tá? Porque de vez em quando vai dar uma enrolada aqui na minha garganta, vocês vão me perdoar. Alinhamentos. Nós vamos tratar de conteúdos técnicos aqui. Muito do que a gente realmente trata de conteúdo técnico nós vamos fazer na imersão, porque eu não acredito no conteúdo técnico de Google, né? Porque se vocês quiserem saber isso, vocês entram no Google e descobrem sozinhos, não precisam estar aqui, né? Investindo o tempo de vocês aqui numa segunda-feira, às 11 horas da manhã. Mas a gente vai precisar entrar e para estabelecer conceitos, tá? Pra gente poder estabelecer na mente de vocês esse liame, né? Esse roadmap que eu acredito, que eu tenho convicção que só muda as coisas desse jeito, a gente só muda as coisas desse jeito. E então nós vamos entrar em algumas questões técnicas. Eu quero muito que vocês tenham um caderno e uma caneta na mão, pra quem ainda gosta de anotar, né? Eu sou dessas que gosta de anotar. Ou estejam com o notebook aí do ladinho, quem não estiver, pegue. Porque não é uma conversa, tá? Isso aqui não é um bate-papo, isso aqui realmente é uma aula pra gente começar a entrar no mundo da gestão por processos. Ok? Esse é o primeiro alinhamento que eu quero fazer com vocês. O segundo é o compromisso. Tá? Se vocês chegaram até aqui, ou vocês entraram no grupo VIP, né? Ou entraram aqui no evento no LinkedIn e sim interessaram por um tema muito definido. Gestão por processos não é para qualquer um, não interessa a qualquer um. E então, se vocês estão aqui, vamos ter o compromisso de aplicar. O que eu vou pedir para vocês? Quem está aqui, no final da aula, eu vou mandar o link para vocês da imersão. E quem estava no grupo VIP terá um mimo, tem um bônus lá para as 10 primeiras pessoas que vão entrar na imersão. E eu só vou deixar ela aberta, primeiro, até as 18 horas eu vou deixar ela aberta só para quem está no grupo VIP. Então, se você está aqui e ainda não está no grupo VIP, entre, tem o link na nossa bio. Ele vai sair de lá, tá? Depois quando eu abrir essa imersão para público, mas até então eu vou prestigiar vocês. Então, entrem lá, tá? Qual que é o outro compromisso que eu quero, que eu vou pedir para vocês? Eu quero muito que depois que vocês implantarem, vocês vão escolher, né? Vocês vão definir o que vocês vão implantar e que vocês voltem para me contar. Ok? Então, vocês vão me dizer que vocês vão deixar as perguntas de vocês, se vocês vão deixar as dúvidas de vocês e depois vocês vão deixar as impressões de vocês quando vocês testarem o que vocês vão entender que vai encaixar para vocês, ok? Então, quero esse compromisso de vocês. E eu sinto informar que se vocês tiverem uma curiosidade ou fizerem isso depois de jogar no Google gestão por processos, vocês vão ser inundados de uma série de pseudo-definições, tá? Porque muita gente gosta de ficar definindo especificamente, né, do que se tratam algumas coisas em relação à gestão. E, infelizmente, pessoal, tem algumas definições que não estão cravadas em pedra, como eu tenho uma amiga que gosta muito de dizer.
Esse caso aqui é um deles, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui em relação a conceitos, que eu quero falar com vocês, é essa confusão que vocês vão encontrar entre gestão por processos e gestão de processos. Em diversos casos, as pessoas não vão fazer a distinção, tá? É muito interessante, para não dizer outra coisa, que o texto começa, se você entrar lá no texto, vai estar lá falando de gestão por processos. E aí, de repente, em algum parágrafo lá no meio do caminho, eles começam a falar de gestão de processos. E o por e o de fica parecendo que não faz diferença nenhuma. Aí alguém vai falar para você sobre BPM, que é uma sigla em inglês, que significa gestão de processos, né? Modelo de gestão de processos. Isso aí eu tô confundindo aqui agora, gente. BPM e BPMN é um outro conceito que eu quero trazer aqui para vocês. BPMN é uma notação, né? O N é de notação. Business Process Modeling. Modelagem de processos de negócio. Essa é a tradução literal, tá? Isso é um método, é o método mais moderno que existe para modelagem de processos. E você não faz gestão por processos sem processos. Então vamos começar daí, né? Vamos começar da segunda definição que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Gestão de processos é meio autoexplicativo, né? É você gerenciar os processos. Então vamos lá. A outra coisa que é uma máxima, vocês vão me perdoar porque eu tenho algumas, tá? Mas que elas são absolutamente verdadeiras. O processo dentro da sua empresa aí, eles existem, tá? Os processos existem. Se a sua empresa está aberta e está funcionando, os processos existem. Qual é o problema? Se você tiver desenhado, você colocou o seu DNA, você colocou como que você quer que as coisas sejam feitas. Se você não tiver desenhado, aí, meu querido, aí as coisas saem do jeito que as pessoas que estiverem executando quiserem. E como a gente vive pela lei do menor esforço, e muitas vezes, às vezes, não é nem esse o problema, às vezes é falta realmente de clareza, a pessoa não entendeu, ou ela não sabe, ela está tentando fazer o melhor que ela pode, ou ela não gosta de mudança, que a maioria das pessoas não gosta. Então ela vai pegar. Quem nunca ouviu isso? Se não tiver ouvido, faz essa pergunta na sua empresa hoje, depois que vocês voltarem do almoço. Por que você faz desse jeito aqui, alguma coisa que você faz? A chance da pessoa te responder, que é porque ensinaram assim pra ela, é muito grande. Só que também tem uma historinha desde quando eu era criança, que chama cada conto aumenta um ponto. Né? E a gente conhece a brincadeira lá do telefone sem fio. Se você começa passando, você vai passar do seu jeito. Né? A gente tem a nossa própria visão, a gente tem o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Então, se você deixar para que os processos da sua empresa sejam passados desse jeito, você nunca vai ter nível de entrega, não tem como medir qualidade disso, você não tem como garantir padronização, cada um entrega de um jeito. Se for serviço, então, se for atendimento, meu Deus, quem tem loja de produto físico, balcão, ainda está um pouco menos sujeito a esse problema. Mas quem não está, para todos os outros, é uma dificuldade muito grande. Cada um faz de um jeito. Como que você vai medir isso? Como é que você pode saber onde é que funciona e onde é que não funciona? Então, processo é a primeira coisa que você precisa se preocupar dentro da sua empresa. Tá? E aí eu vou fazer a jornada que eu já falei para vocês quando eu fiz uma live aqui sobre... Depois vocês podem até olhar lá no nosso Instagram. Sobre estrutura organizacional. Por quê? Porque quando você entende a estrutura organizacional da empresa, você começa por alguns passos, né? O primeiro deles é entender quais são as atividades-chave que precisam acontecer dentro da minha empresa. Então você vai conseguir mapear isso. Quando você mapear isso, você começa a ter uma clareza um pouco maior de quais são os cargos e as funções que você precisa ter dentro da sua empresa para executar essas tarefas e como é que elas estão organizadas. Porque você precisa ter uma definição hierárquica dentro da sua empresa. Ainda que você decida que você vai gerenciar de uma forma uma equipe mais autogerenciável, né, se uma pegada mais jovem, né, as fintechs, as startups, normalmente elas vão mais para essa vibe. Mas as empresas mais tradicionais, as empresas mais robustas, a gente não pode dar esse luxo, né, de fazer organogramas não hierárquicos ainda. Então, se você ainda não tiver feito, eu recomendo que seu primeiro desenho, seu primeiro draft seja nesse sentido, tá, de estrutura organizacional hierárquica. E o que significa isso? Significa as pessoas terem clareza de onde é que elas estão na fila do pão, digamos assim, né? Quem é que entrega alguma coisa pra mim e eu entrego alguma coisa pra quem? Porque daí a gente consegue ter uma linha mais clara disso. E todas as vezes que as pessoas têm clareza do que é esperado delas, o que elas precisam entregar e o que elas precisam receber de quem, em que momento, tudo isso entrega ordem pro ser humano. E o ser humano precisa de ordem. A gente trabalha melhor desse jeito, tá? Então, quando você tem essa organização, você começa aí a ter o embrião de uma das ferramentas que você vai precisar para fazer a sua gestão de processos, né, ter os seus processos de forma que você consiga gerenciá-los, que é o inventário de processos, que quem está no grupo VIP deveria ter recebido, né, a planilha. Quem não recebeu ainda tem essa chance, eu vou dar essa chance para vocês, para responder lá o desafiozinho e receber a planilha de inventário de processos. Então vamos pensar aqui, fizemos os nossos alinhamentos, né, vamos para mão na massa. O que significa isso, gente? Gestão por processos é um modelo de gestão, correto? Se tiver ficado alguma dúvida para vocês ainda, vocês me avisam. Mas o que significa isso?
Existe uma série de... Se vocês forem pesquisar também, vai existir algumas confusões aí, tá? Eu vou passar pra vocês o que que eu, Denise, acredito de todos os meus estudos e de tudo que eu já apliquei e entendo que funciona dentro das empresas. Modelo de gestão, a gente tem alguns. E aí, depende muito se você for pesquisar, tem muita gente que gosta de segmentar as coisas. É tipo como falar sobre compliance. Tem gente que fala de compliance trabalhista, compliance tributário, segmenta. Eu não acredito nisso. Mas tem gente que fala sobre isso. Então, quando você for estudar compliance, você tem que tomar cuidado se você não está pegando uma área específica. Modelo de gestão também é muito assim, tá? Então, se você for olhar, por exemplo, o modelo de gestão por pessoas, gestão de pessoas, na área de gestão de pessoas, corre o sério risco de você ouvir gente falando sobre gestão por competências ou gestão por funções. Se você for pensar pelo modelo de decisão, de tomada de decisão, você vai ouvir as pessoas falarem sobre o modelo de gestão autocrático e democrático. Agora, aqui do nosso ponto de vista, que a gente está falando de uma gestão do negócio, sem essa diferenciação do que é back office, né, ou que a gente chama de administrativo, e o que é o operacional, mas a gente tem essa visão aqui na Holanda, a gente fala só sobre isso, a gente só usa 360 graus, que é o que eu acredito, é o que eu sei que funciona. Modelo de gestão é a gestão da sua empresa, é a gestão do seu negócio. E aí, gente, você só tem a possibilidade de você ter gestão por resultados. Isso tô falando de modelo, tá? Modelo escolhido. Não o natural que vai acontecendo na sua empresa caso você não escolha nenhum dos dois. Mas só existem dois tipos de modelo de gestão que funcionam. Ah, e eu esqueci de falar para você sobre a confusão que acontece também com planejamento estratégico. É uma outra confusão de definições, tá? De repente, se você for procurar a respeito de modelo de gestão, você vai ouvir as pessoas falando sobre... são métodos de planejamento estratégico, de gestão do planejamento estratégico. Então, se você ouvir GPD, gerenciamento por diretrizes, se você ouvir BSC, que é o mais falado, né, pouco usado, porque BSC também não é para todo modelo de negócio, nem para todo nível de gestão, muito pelo contrário, tá? É muito específico quem pode usar BSC. E piorou o OKR, né, que é a gestão por indicadores, por objetivos específicos, né, indicadores de objetivos específicos. Então, se você ouvir essas três siglas, não estamos falando da mesma coisa, tá? Não é modelo de gestão como estamos falando aqui, modelo de gestão de um negócio. Eles estão falando de métodos ou modelo, do jeito que você quiser usar, para gestão do planejamento estratégico. Tá? Então, aqui, na nossa visão, a gente tem duas opções que funcionam, cada uma com seus prós e contras, que é a gestão por resultados e a gestão por processos. Aqui na Holanda, como a gente é diferentão, a gente gosta de juntar as duas coisas, né? Tanto que alguns de vocês viram alguns das nossas publicações falando sobre gestão por processos e lucratividade. Inclusive, uma live que a gente vai fazer com o Henrique Ricardo, lá, o vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade. E teve um problema de agenda, a gente não conseguiu fazer na semana passada, mas vamos fazer porque a gente vai linkar da parte contábil, né? Da parte fiscal contábil do lucro, em relação a isso. Mas por que a gente, nossa imersão e essa aula e toda a nossa recomendação é para que a gente estude, a gente volte os nossos esforços para gestão por processos e não por gestão por resultado. Porque é aquela diferenciação entre qualidade e velocidade. Gestão por resultados, ela funciona muito bem quando a gente está em alguns mercados nervosos, né? E a gente está em mercados mais evoluídos. Mercado financeiro, por exemplo, é um deles, porque a gente sabe que as pessoas que estão lá não tem nenhum tipo, não tem falha de competência, não existe falha de formação para quem está nesse nível. É resultado. O resultado é definido, é entrega, é aquilo. Qual é o pega? Qual é o problema? O problema, e isso para minha visão quanto governança e compliance, deixa como diz meu mentor Luiz Caramuru, deixa meu fígado doente. Quando você vê só o resultado, só a metinha lá no final do túnel, existe uma séria assim, vontade de chegar no resultado de qualquer forma. E aí começa o problema. Porque aí pode existir desvios, pode existir acobertamentos, podem existir algumas questões antiéticas, aí a gente começa a entrar num caminho muito nebuloso, do qual eu não gosto, não recomendo. Então, eu efetivamente acredito na gestão por processos como a solução para todo e qualquer tipo de negócio. Eu tenho uma empresa de consultoria, eu tenho uma equipe enxuta, eu tenho uma rede de parceiros muito grande, a gente não tem um nicho específico, a gente não tem um único serviço, a gente não tem infoproduto, a gente não é uma empresa de educação, a gente faz consultoria, a gente faz algumas imersões que para mim, que eu considero como consultoria faça você mesmo, que é o nosso caso, é uma orientação de alguém que vem te trazendo conceitos, que vem te trazendo como fazer a implantação, que vem te mostrando ferramentas, que pega na sua mão e te ajuda a fazer, que te ajuda a medir, que te ajuda a pensar, que te ajuda a desenhar. Então, é algo complexo, né? A minha empresa é uma empresa complexa. É difícil, inclusive, e o Douglas, que não vai deixar eu mentir sozinho aqui, do nosso marketing, sempre fala muito sobre isso, né? É muito difícil a gente conseguir definir, desenhar especificamente o que são essas entregas. No entanto, existe espinha dorsal para tudo. Então, assim, se você já caiu
nesse sabotador, né? Não serve para o meu negócio. Na minha empresa não dá para fazer isso. Eu quero que você pare aqui agora e jogue esse pensamento longe. Não existe essa possibilidade. Não existe essa possibilidade. Entende? Não existe nenhum tipo de negócio, nenhum tipo de porte, nenhum tipo de cultura, nenhum tipo de desenho, nenhum lugar do mundo onde gestão por processos não vai funcionar. Quer você tenha uma padaria na esquina, uma única unidade, uma definição específica do que você faz, uma equipe pequena, poucos produtos, quer você tenha uma multinacional, trabalhe numa multinacional. Tá? O que vai mudar? Que fique claro, não é a mesma solução para todo mundo. Com certeza, nunca será. No entanto, isso é uma escolha. O modelo de gestão que você vai escolher vai definir muito mais qual é a sua postura enquanto dono do seu negócio, ou enquanto gestor, diretor, onde você está, da área que você lidera, porque você é um líder. Se você é empreendedor e você está aqui nesta manhã de segunda-feira, você é um líder. Quer você esteja exercendo a sua liderança ou não. E se não estiver, é um desserviço para o universo. Entenda isso. Então, eu acredito que você está aqui buscando justamente como se aprimorar para poder entregar mais, para poder ter mais resultado no mundo, deixar seu legado, deixar sua marca, deixar a marca da sua empresa. A minha empresa é o meu nome. Olha a minha responsabilidade. Né? E olha a responsabilidade que os meus gestores assumem também, de deixar uma família, um nome no mercado, que está ligado à minha excelência, à minha entrega, aos meus valores, e a sua empresa também está. Não tenha dúvida a respeito disso. O que vai mudar então? Se você tem uma padaria ou se você tem uma multinacional, trabalha numa multinacional. Vai mudar as ferramentas que você vai escolher e vai mudar o nível de complexidade dos seus processos. E uma coisa vai entrelaçar na outra. Quanto mais simples sejam os seus processos, menos ferramentas você precisa, menos investimento você precisa, mais fácil gerenciar. No entanto, a gente sabe que o que é mais fácil geralmente não leva muito maiores resultados. E é por isso, então, pasmem, né? Vou contar uma coisa pra vocês aqui que ninguém nunca pensou, que é por isso que hoje em dia, por exemplo, os pequenos negócios têm diversificado. Padarias não são mais padarias. Não sei aí onde vocês estão, mas aqui, no meu pedaço, padarias não são mais só padarias. Padarias tem área para café da manhã, tem área de empório, restaurante. Existem padarias que se especializam em específicos produtos para saúde, produtos sem glúten. Alguns deles têm aquela área lá de festa. Então, justamente por quê? Para melhorar o resultado, gente. Quem resolve empreender não tá a passeio, não deveria, né? Estar a passeio. A não ser que você tenha herdado um negócio e não quer. Por favor, faça alguma coisa com isso, passe pra frente, venda, ou contrate alguém para gerenciar isso para você, porque também é um serviço para o universo. Se você é empreendedor, você quer mais lucro, você quer mais resultado, você quer mais tranquilidade, quer mais paz. Eu ouvi isso recentemente de uma pessoa. Eu resolvi empreender porque eu queria ter mais tempo. Trabalhei muito a minha vida inteira, não tinha tempo para nada, sou workaholic, resolvi empreender e eu estou pior do que eu estava antes, eu não consigo tempo para levar meu pai no médico. Infelizmente, a gente... Infelizmente não, na verdade, isso é uma lei do universo, né? A gente colhe o que a gente planta. Ser empresário é maravilhoso. E eu falo isso pra vocês por experiência, tá? É uma vida maravilhosa. Só que ela também tem seus percalços. Nada é perfeito, nada é só rainbows and butterflies, como eu falo pra minha filha, né? Nada é só arco-íris e borboleta, não é. A gente não vai só colher a parte boa. Existem momentos desafiadores. E quanto mais tempo você levar para estabelecer o seu modelo de gestão, mais tempo vai levar para você chegar no momento em que você vai colher os passeios, as férias, né? Aquela perguntinha lá, se você sair da sua empresa por um mês, ela fica de pé. Eu recebi uma resposta falando assim, não sobra nem pó. Se eu ficar um mês fora. E eu tenho certeza que muitos se sentem desse jeito aqui. Aliás, tem muitos que são gestores, nem chegam a ser os donos do negócio, os empresários, e que se sentem assim, que são oprimidos por esse motivo, de que se eu sair, a empresa para. Eu tava numa reunião recentemente, semana passada. Tava lá, tem uma pessoa querendo sair de um cargo de gestão, e alguém na reunião falou pra mim, Denise, se essa pessoa sair da empresa, a empresa vai fechar. E eu pensei, meu Deus, como é que a gente chega nesse ponto? E eu não tô falando de uma empresa, não estou falando de uma empresa pequena, estou falando de uma empresa grande, com, sei lá, uma dúzia de polos espalhados pelo Brasil afora, com mais de 1.000 funcionários, que fatura milhões, e que uma pessoa, se esse gestor sair, a empresa para. Olha que loucura. A sorte é que a gente está exatamente trabalhando nisso. Estamos implantando um modelo de gestão e essa pessoa, por acaso, era o gestor que nós estamos formando para ser o gestor executivo. Então, nesse caso, realmente a gente tinha, né, um motivo para se preocupar. Mas é uma frase que dá batedeira da gente ouvir e eu ouço ela demais, muito mais do que deveria.
Se por acaso você faz isso, você passa por isso, se você está internalizando e pensando na sua caixolinha, nossa, na minha empresa tem isso. Tá na hora de mudar. E é para isso que nós estamos aqui, exatamente. Então, meninos, primeira coisa que vocês vão anotar aí, vão escolher. Eu estou falando sobre gestão por processos. Mas você é um gestor adulto, responsável, competente, então você vai se munir de informação se para o seu negócio gestão por resultados é uma possibilidade. Se for, a única coisa que vai mudar é a entrega e o controle que você vai fazer. Porque o restante, gente, é exatamente igual. O que significa gestão por processos? Significa que o seu negócio está todo mapeado, todos os seus processos estão desenhados. Eles são claros, são visíveis, foram desenhados pelas pessoas que estão envolvidas nas atividades que são executadas. Elas são responsáveis por verificar um PDCA básico, se isso funciona, se isso continua funcionando, se isso pós-pandemia continua funcionando, se isso, economia retomando pós-pandemia continua funcionando, e se não tiver, a gente muda, e por mudar, não estou querendo dizer mudar radicalmente, tá? É outra coisa que vocês precisam parar de fazer. Começamos a fazer uma coisa que não está funcionando. Esperamos 6 semanas, deixamos passar 6 semanas, e não funcionou, então agora vamos pro outro lado. Vamos fazer outra coisa. Isso desengaja, isso atrapalha completamente qualquer movimento que você quiser fazer, tá? Em gestão. E aí, tô vendo uns comentários aqui, gente. Eu vou passar os comentários depois, tá? Porque senão eu vou perder meu raciocínio aqui. Então, vamos voltar lá. Vocês vão estudar, vocês vão entender se gestão por resultados é uma realidade para vocês. Se for, vocês vão fazer essa adaptação do que não vai valer aqui da gestão por processos, tá? Então, já definimos qual é o ponto principal. Se você for escolher ou gestão por processos ou gestão por resultados, não vai importar, a primeira coisa que você vai precisar fazer é inventariar todos os processos que são executados, que são importantes, na verdade, mudar. Porque execução é mais uma questão de atividade. E vocês confundem muito isso, tá? Na tarefa que eu lancei lá no grupo, ficou muito claro, muito visível. Eu pedi para listarem quais são os processos-chave que são executados dentro da empresa, de cada um, para a gente poder começar a fazer o inventário de processos. O que eu recebi de lista de atividade foi uma loucura, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, o inventário é muito bom para isso, porque vocês não são obrigados a saber. A equipe de vocês que não foi treinada para isso também não é obrigada a saber. Mas a gente precisa conseguir desenvolver essa compreensão. Então, gente, a primeira coisa que vocês vão fazer na vida, hoje, já vamos terminar aqui hoje, vocês vão almoçar e já vão chegar na empresa de vocês e vão começar a organizar como vocês vão seguir esse roadmap. Que é a primeira coisa, analisar a estrutura organizacional. Essa é a primeira coisa. Ela também existe, quer você tenha ela desenhada ou não. Tá? Vou repetir, se a sua empresa estiver aberta, estiver funcionando, existe uma estrutura organizacional lá. Pode ser meio doido, como a gente pega algumas, mas ela tá lá. Então, desenha. Não fica preocupado com qual vai ser a ferramenta, que vai ter uma caixinha, se tem um nominho. Não é para isso agora, tá? Na imersão, nós vamos mostrar ferramentas para vocês, vamos mostrar quais as ferramentas que mais funcionam para cada caso, quais as que a gente usa. Fiquem em paz em relação a isso. O que é importante aqui é a gente começar a mapear a realidade do negócio. Então, primeira coisa, entender a estrutura organizacional de vocês. E nisso daí, uma coisa muito importante para vocês, tá? Não esqueçam dos papéis não formais. Que isso, tia Denise? Tenho a esposa do dono que vai na empresa uma vez por semana para fazer uma análise dos relatórios financeiros. Isso tem que estar considerado aí, tá? Porque isso é uma atividade importante, uma atividade que é executada. Essa pessoa faz parte da sua equipe, quer você queira ou não. Ela influencia no resultado da sua equipe formal. E pior, ela influencia na sua cultura e no jeito com que os seus funcionários veem a empresa e o comprometimento deles, tá? Então não esqueçam de fazer isso. Não esqueçam o filho do dono, não esqueçam as pessoas que a gente costuma achar que não estão envolvidas no rolê, tá bom? Primeira coisa. Segunda coisa, quando vocês tiverem isso, é uma sequência, tá? Vou explicar pra vocês assim, do jeito que é muito fácil de vocês fazerem. Entendemos quais são as estruturas que a gente tem, quais são os departamentos. Quando você estiver fazendo isso, você já vai fazer isso, muito provavelmente, com uma visão razoavelmente clara do que são feitos, do que são executados nessas caixinhas, tá? Que também, se a gente vai chamar de área, departamento, setor, não importa. Cada um pode fazer essa organização do jeito que quiser. Depois nós vamos passar também para vocês quais são as melhores práticas, como as grandes empresas organizam isso, né? Que as grandes áreas, o financeiro, por exemplo, um administrativo, uma logística, são chamadas de áreas. E depois a gente vem para departamentos, setores. Isso também não é o importante agora, tá? O importante é você conseguir ter esse mapa na sua frente. Quando você tiver com esse mapa, você já vai ficar mais fácil de entender isso, né? Quais são as atividades. E aí você pode começar do jeito que você achar melhor também. Não é o momento de você se preocupar com isso. É atividade, é processo. Você vai entender daqui a pouquinho qual é a diferença. O que as pessoas que estão dentro dessas caixinhas executam? Coloca lá. Tem uma planilha, que também vai ficar disponível na imersão. E quem está no grupo VIP também teve essa
uma versão dentro dessa planilha que chama inventário de processos, onde você vai colocar lá tudo que cada um executa. Quando você concatena isso numa entrada, ó, como é que começa? E aí eu gosto de fazer isso, você vai começar a fazer isso pelo macro processo do seu negócio. O que a sua empresa faz? Somos um escritório de advocacia, por exemplo. Tá, como é que começa o nosso processo? O nosso processo começa no marketing, começa no cliente. Você vai ter que entender aí como é que você acredita que começa o seu processo e como é que ele termina. Se ele termina num pós-venda, se ele termina num CS, né, num Customer Success, ou um CX, né, um Customer Experience, que está mais moderno, mas sendo mais usado atualmente. E aí você vai andar nesse processo. E você vai se surpreender com algumas coisas, tá? Primeira coisa, fluxograma, que a gente usava demais, que a gente ainda usa, né, muita gente usa muito, é um método de desenho, que é a representação visual, tá, do processo. Também não é o mais importante agora não, tá? O mais importante é você realmente entender essa linha. Mas por que eu vou falar pra você já usar a anotação BPM? Existe uma ferramenta que é gratuita, disponível, muito fácil de usar, super fácil de usar, que é o Visage. Depois eu vou deixar anotadinho aqui pra vocês os nomes de todas as ferramentas. Mas ela dá uma visão muito clara do seu processo. Porque a diferença do fluxograma é que ele é uma linha reta. Ele é muito mais fácil. Então, se você nunca tiver tido nenhum tipo de contato com esse desenho, faça a linha reta primeiro, tá? Mas ali pela segunda que você fizer, você já vai conseguir... Gente, vocês vão perdoando. Você já vai conseguir fazer o desenho pelas linhas. Quando você faz o modelo BPM, você entende quem são os agentes nesse processo. Então, você vai começar lá. O cliente tem uma linha, o gestor tem outra linha, o departamento de marketing tem outra linha. E aí você consegue ver o processo ir caminhando. E a gente vê esse processo voltar, dar um nó, fazer um laço, uma árvore. E a gente começa a entender onde é que as coisas travam. Por que é que as coisas não andam. E quando você terminar de desenhar isso, é que você consegue entender, todo mundo começa a tentar, vamos entender quais são os indicadores, né, que a gente precisa entregar para a empresa. Cara, mas se eu não entendo o processo, como é que eu vou saber qual é o indicador? Outra coisa, também, que o pessoal costuma muito, né, gente, vamos começar a pensar nos controles, a gente tem que controlar estoque, tem que controlar financeiro, tem que controlar isso e aquilo, mas eu não entendo os processos. Controle e indicador são dois resultados, são dois subprodutos, né, eles terminam, na hora que você terminar de entender o processo, você mesmo já viu, quando você estiver desenhando, você mesmo já viu onde é que você controlar. Aí você precisa desenhar o controle, mas você já sabe aonde é, que ponto é. E você já começa a entender quais são as métricas que você precisa usar, o que você precisa medir para que aquilo seja eficiente. Então vamos lá. Estrutura organizacional, inventário de processos, atividades, lista de atividades barra processos, tá? Porque vocês saberem essa diferença agora não é o importante. A atividade, ela é uma partezinha, é um mandamento dentro do processo que precisa ser executado, tá? Mas aí, a ideia que eu preciso que vocês compreendam é que esse fluxo precisa ficar muito claro para vocês. E ele precisa não só ser mapeado. Terceiro ponto pra gente conversar aqui. Muita gente fala em mapeamento de processo. Mapeamento de processo é muito legal, muito bom, muito interessante para você ter uma fotografia do que acontece dentro da sua empresa. Mas o ESIS, cara, já acontece. Sinto informar que se você já fizesse tudo que você precisava fazer, você primeiro não estaria aqui, e segundo, você estaria no máximo de lucratividade. O máximo de resultado já estava lá, já estava bacana, você não precisava mexer em nada. Em primeiro lugar, que isso não existe, vai ficar salvo sim, tá, Kedman? Depois a gente vai disponibilizar para vocês. Então, não existe a possibilidade de você não ter que fazer melhoria em algum processo. Em primeiro lugar, porque a vida é muito dinâmica e hoje em dia cada vez mais. Então, PDCA não é bobagem e não é só para empresa grande. Isso é para você fazer, faz para sua vida até. Algo que você vai receber pessoas na sua casa. Ou vai fazer uma viagem. Vamos usar uma viagem, porque tem até dados mais concretos, né? Antigamente, você resolvia que você ia fazer uma viagem. Meu passaporte está válido? Beleza. Não, meu visto precisa renovar. Você ia lá, agendava. Em poucas semanas estava resolvido, já tinha comprado a passagem mesmo, tá tudo ok. Hoje em dia não é assim? Aqui, pelo menos em Goiás, não tá assim, não. Tem aí uma ideia de que leva um ano agora para você conseguir renovar um visto para os Estados Unidos. Então, aquele desenho do processo que você tinha antigamente não funciona mais. Precisa ser revisto diariamente. Gente, quem trabalha com delivery, isso muda o tempo inteiro, tá mudando o preço do diesel, tá mudando o custo dessa entrega, tá mudando o modelo de contratação dessas pessoas. Se você se responsabiliza pelo acidente ou não, se você vai contratar um pool ou não, se você vai contratar formalmente, informalmente, tudo tem seu risco, tudo tem seus pormenores, não é assim? E tudo influencia no resultado final, se você vai ter lucro ou se você vai ter prejuízo. Então, gente, modelagem é a cereja do bolo aí, é o que interessa. Mapear é legal, mas o que você precisa é modelar. E aí, pra você modelar, depois que você... Todo mundo pensa assim, vamos por partes então, né? Vamos mapear e depois vamos modelar. Não vai rolar. Em especial se você estiver tentando fazer isso sozinho, com os braços que você já tem. As pessoas não têm tempo para isso. Ninguém tem tempo para isso. E quando você começa a mapear e as pessoas ficam pensando assim,
Eu tô fazendo um negócio que todo mundo já sabe, as pessoas já sabem, eu já sei, eu vou desenhar essa porcaria aqui e não vai servir pra nada. E isso é um desmotivador terrível, é um dos maiores motivos pelos quais as coisas não andam dentro da empresa. Quando sua própria equipe não vê valor no que ela tá fazendo. Então, eu recomendo, assim, muito, muito mesmo, que você não caia nesse modelo, tá? De mapear, analisar, aí tem até um formuláriozinho, né, de análise que você tem que preencher, e um monte de coisa, blá blá blá, não sei o quê. Modele. Vá direto pra modelagem. Você vai resolver uma série de problemas com isso aí. Em primeiro lugar, integração de equipes. Porque processos não existem sozinhos. Um processo termina no outro. Um processo interfere no outro. E é por isso que a gente faz gestão de processos. Porque eu preciso gerenciar esses processos para eles acontecerem da forma certa. Se um não acontece da forma que deveria, impacta em outros. E numa linha geral, quando você terminar de olhar tudo, a empresa inteira foi impactada. Pode não ser diretamente pelo processo que está executado, que você está analisando ali, mas é um organismo vivo. E você precisa gerenciar isso. Então vamos lá, para ser bem prático. Primeira coisa que você vai fazer, reunião de gestores. Essa é ouro. Fazer reunião de gestores no seu negócio é fantástico em qualquer negócio, para qualquer um. Tá? Ajuda na cultura, ajuda as pessoas a visualizarem o que é que elas estão fazendo ali, porque muitos dos problemas, muitas das não entregas que a gente tem é porque as pessoas não entendem qual é a importância delas. Muita gente se sente mal por isso, tá? Então, ali da gestão de pessoas mesmo, as pessoas não gostam de não saber o que é esperado delas, o que elas deveriam entregar, se tá bom, se tá ruim, se elas estão fazendo alguma coisa certa, se podia melhorar. Então, quando você faz a reunião de gestores, você já começa a resolver todo esse imbróglio aí. E aí, você começa a ver os inputs das outras pessoas. Porque você já tentou corrigir um texto próprio? Você passa por cima do mesmo erro 50 vezes e você não vai ver. Criatividade, ela tem muito a ver com você dar uma olhada fora da sua caixinha. Né? Porque quando a gente está ali muito focado no processo, no resultado, na métrica, a gente acaba não conseguindo ver coisas que, se a gente trouxesse um olhar de fora, chegava um insight ali. Isso é muito rico, tá? E aí, quando você estiver com essas pessoas lá, você traga elas para um brainstorm a respeito daquele processo que a gente tá estudando, que a gente está desenhando. Então, quando você finalizar, você está com o que a gente chama de processo modelado, tá? É isso aí, quem faz não corrige. Por quê? Porque você não vai ver. Primeiro, porque se você fez, você colocou, imprimiu de qualquer forma, você imprimiu ali a sua própria personalidade, seu próprio desejo, sua própria visão de mundo. Então, você precisa que alguém olhe. É a mesma máxima do controle. Quem executa, não controla. Né? Quem lança uma conta para pagar, não pode pagar. Porque senão a gente perde esse controle, a gente não tem essa visão mais. A pessoa fala, não, eu mesmo que implantei essa nota, eu sei que a nota existe, eu sei que aquilo aconteceu, então bora pra frente. Não quer saber, se não vou ver, se eu não vou me preocupar se eu tô pagando a nota 2 vezes, se o negócio realmente chegou, né? Se eu fiz uma compra e o troço realmente andando no meu estoque. Por quê? Porque a tendência que eu tenho, se foi eu que fiz, foi eu mesmo, então não pode terminar de fazer. Todo mundo sabe disso, né? Todo mundo sabe que não deveria fazer, e o que a maioria das pessoas fazem. Ainda cometem esse erro. Eu sei, gente. Eu sei que é porque a gente tem pouca gente, a gente tem pouco tempo, a gente tem muita coisa pra fazer. Mas a partir de hoje, se você está aqui estudando sobre modelo de gestão, você faz compromisso com você mesmo, não é nem comigo, de que isso não acontece mais. Mesmo compromisso que eu faço com o meu pessoal quando a gente faz planejamento estratégico. A partir de hoje não existe mais achismo. A gente não gerencia nada por achismo. Isso é a pior decisão que você pode tomar na sua vida. E a gente está num mercado onde isso não se aceita mais. As coisas evoluem muito rápido, os concorrentes têm acesso a muita informação, a muita ferramenta, e se você continuar fazendo isso, você vai ficar para trás. Quem fica para trás, morre. Certo? Então, voltando aqui para nossa ideia, reunião de gestores. Na reunião de gestores, você já vai deixar desenhado. Gente, aproveite tudo. A gente não tem falta de tempo, falta de energia, falta de pessoas. Então, tudo que você for fazer, seja intencional. Vai fazer uma reunião de gestores? Beleza. Cria um conselho. Já é o primeiro passo da sua governança. Também já vamos dar um monte de passo tudo junto. Coisa simplão de fazer isso. Cria um documento, porque isso dá autoridade, isso dá compromisso. A partir de agora, vocês, gestores, fazem parte de um conselho consultivo. Não quero que essas pessoas tomem decisão, não é assim também para sair entregando as coisas mesmo sem construir ainda não. Não vão começar a construir. E nessa reunião, vocês vão ficar responsáveis por desenhar os processos do jeito ideal para o seu negócio. Existe o perfeito e existe o possível. E quando você modela, você integra os dois no que dá para fazer. E aí é isso que eu falei, gente, é com o nível de consciência que você tem, com o nível de investimento que você tem, com as pessoas que você tem. O Bizage, que foi a ferramenta que eu falei pra vocês aqui, ela tem uma versão gratuita que vai funcionar super bem. Vocês têm gerenciadores de tarefas, que é o próximo. Que quando vocês começarem a fazer isso, tem que marcar a agenda da reunião de gestores, tem que fazer convocação, tem que mandar documento, vai sair com plano de ação de lá. Precisa de um gerenciador, gente. Vocês precisam começar a entender que a gente só mede o que a gente gerencia. Então, a segunda ferramenta que vocês vão usar vai ser o gerenciador de tarefas. Existem vários, existem gratuitos. A gente, aqui na Holanda, o que a gente mais gostou foi do Pipefy. Ele tem modelos prontos
que você pode usar, templates que você pode usar para começar a se familiarizar com isso. Então, para negócios pequenos ou para negócios que estão começando agora com essa gestão, dá para usar tranquilo. Tem versão gratuita do Asana, tem versão gratuita do Bitrix, tá? Mas o que eu conheço mesmo é o Pipefy. Inclusive, existem tutoriais, existem cursos para você usar, tá? O Pipefy, que vai facilitar bastante a vida de vocês. Ele também é autoexplicativo, mas basicamente, gente, pra falar a verdade, se você quiser fazer isso numa parede, é porque eu não consigo mostrar aqui pra vocês, agora senão eu vou tirar tudo do lugar. Mas tem um quadro ali, um vidro, onde a gente consegue escrever, consegue fazer. Ó, já ouviu falar de Kanban? Mó simples. São colunas que são fases, e você vai organizar conforme a caixolinha de vocês funciona e a equipe de vocês funciona, tá? E você vai colocar aquilo lá. Fez uma reunião de gestores, tem que sair ações. Plano de ação, planilha de Excel, gente, 5W2H. Coluninhas. Quem, quando, como, por quê, o que, quanto é que está, onde. Não negligencie nenhuma dessas faixas, tá? Não é 5W2H à toa, não é para virar 3W e 1H porque você é mais inteligente que os outros, não. Essa técnica, ela existe por um motivo, tá? E ela é universal. E você precisa de uma planilha de Excel. E compromisso. E vontade. E alguém que fique responsável por acompanhar. Lá no PDCA, danadinho, a parte mais importante daquilo lá é acompanhar. Você precisa ter alguém que é responsável. E não caia na besteira de todo mundo que eu conheço, gente que usa BSC, que chama Mackenzie pra fazer a parada, vai lá e coloca no 5W2H quem? Fulano e ciclano. Quem ficou o dono dessa porcaria? Eu tenho certeza, eu faço pra vocês de carteirinha. Se você for falar com o fulano, ele vai falar que era do ciclano, e aí você levanta da cadeira falando com o fulano, e vai lá falar com o ciclano, ele vai falar que era o outro. E ninguém fez nada. E ninguém mediu nada, e tudo continuou do jeito que estava. E aí começa a desgastar. Porque daí você volta lá e fala, não, mas o fulano não fez. Ah, mas ficou por conta dele. Cara, mas cadê o plano de ação? Ih, a gente não fez. Cadê a ata da reunião? Não tem. Quando você começa a fazer o gerenciador, você consegue até subir a documentação lá. Então, gente, usem, tá? Visage para fazer desenho dos fluxos. E a parte do Visage que eu acho mais legal, tem um outro também que depois eu vou indicar pra você, vou colocar o nome lá. Mas tô falando do Visage porque é o que a gente usa. E ama, tá? Gabriel, nossa equipe tá aqui, com certeza ele vai falar pra vocês. Ele ama aqui. A outra coisa muito legal do Visage é que você consegue exportar ele pro Word e ele já vira o seu esqueleto, digamos assim, do seu POP. Você não vai se preocupar com POP agora. Aliás, você não vai se preocupar com POP durante muito tempo, porque POP é um outro negócio que precisa de um ressignificado. Um dia a gente vai fazer. Legal. Quem tiver, eu quero saber de vocês o que vocês acham que é interessante. Quem já ouviu falar sobre POP, quem já tem POP implantado, quem participou de desenho de POP, vão falar sobre isso. Tá? Quem achar interessante que coloca pra gente que nós vamos mapear ver se faz sentido a gente falar sobre isso ou não. Mas o bendito do procedimento operacional padrão. Se você não estiver numa área altamente regulada, não é algo para você se preocupar agora. Tá? E se você estiver numa área altamente regulada, vá atrás das suas normas de regulamentação. Porque elas vão te dar tudo que você precisa para poder entender como você vai desenhar isso, tá? Fora esses casos, o que você precisa? Você precisa ter a regra. Você precisa ter o fluxo validado. E por fluxo validado, gente, não é a sua ideia, não é porque eu achei legal, porque eu achei bonitinho, não. Tem que funcionar. Traga todo mundo que está envolvido, não deixe ninguém de fora, ninguém. Se tiver um motorista, se tiver, sei lá, cara, um ajudante de pedreiro envolvido na parada, você precisa ouvir a opinião dessas pessoas. Porque eles trazem ouro pro desenho do seu processo. E aí sim, você está no caminho, começou a jornada de gerenciar um negócio por processos. Sabe por quê? Porque na hora que você tiver escolhido que você vai ter um modelo de gestão, que a sua empresa vai ser gerenciada com processos descritos, analisados, pensados, acompanhados, com um responsável, com as pessoas entendendo como é que elas se integram dentro do negócio, quais são seus objetivos, quais são as expectativas, quais são as entregas, quais são as linhas hierárquicas. Tudo isso foi organizado desde que a gente começou a conversar, gente. E faltam 3 minutos para o meio-dia, eu já vou liberar vocês. Mas a gente começou a conversar 11 horas em ponto. Vocês perceberam que a gente passou por toda essa jornada? Quando vocês chegarem no final disso, vocês começaram a implantar até governança dentro da empresa de vocês. Existe um modelo, existem responsabilidades, existem definições, existe clareza, existe gerenciamento, existem pessoas responsáveis, sabendo o que elas precisam entregar, quando elas precisam entregar, por que elas precisam entregar. É só assim que vocês conseguem gerenciar um negócio de sucesso. A empresa pode até estar indo bem, eu já ouvi algumas vezes, nossa, cara, não sei como é que essa empresa fatura tanto. Deve existir um histórico, deve ter existido algum bom gestor no meio desse caminho, existiu um mercado, existiu um momento econômico, mas a gente não está mais nisso. A gente não está mais para o momento em que a empresa é grande ou fatura porque o produto se vende sozinho. Ou porque a marca se vende sozinha. A não ser que a gente esteja falando da Coca-Cola, da Apple ou alguma coisa parecida, a gente não tem mais esse luxo de ter empresas que a gente vai resolver isso mais para frente. Vai queimando lucro, vai tomando empréstimo,
vai dissolvendo o seu negócio, como eu vejo muitos, infelizmente, entrando em RJ, e aí se complicando cada vez mais, porque contratam empresas que não vão conseguir ajudar, caem na mão de escritórios que não estão preocupados em realmente recuperar o negócio. A maioria das pessoas não entende o que é um turnaround. Quem está fazendo turnaround não entende o que é turnaround. Então, gente, não precisa. Não existe necessidade de fazer isso. Se você conseguir compreender que está tudo na sua mão, você conseguir gerenciar o seu próprio negócio, e aqui a gente está dando exatamente esse início, esse pontapé para vocês, tudo é possível. Sem você ter que investir R$1 milhão, sem você ter que contratar controller, sem você ter que ter uma estrutura gigantesca. Ficou claro para vocês? Destravou alguma coisa aí para vocês? Vocês amaram a ideia de gerenciar o negócio de vocês sem precisar fazer grandes investimentos, podendo começar hoje, podendo ter resultado amanhã já, tendo uma equipe mais engajada? Eu espero sinceramente que tenha ficado muito claro para vocês. É muito claro para nós. E aqui vou liberar vocês para o almoço. Vou avisando que temos alguns outros passos que a gente vai deixar para a imersão. A gente, por exemplo, tem lá na imersão, além desses passos que a gente conversou aqui, a gente tem a implantação do escritório de processos. A gente tem como garantir que tudo isso vai ser executado, que esse é o maior problema, né? É o maior... E se, né? Será que isso vai funcionar de todo mundo? A gente tem como desenvolver seu time. A gente tem como realizar a reunião de gestores de alto impacto e de altos resultados. E a gente tem ainda uma cereja do bolo na nossa imersão, que muita gente negligencia, mas que é ouro para isso aqui tudo dar certo, que é o gerenciamento de conflitos. É aqui que você tem garantido a sustentabilidade dessa mudança que está começando no seu negócio. Então, gente, a imersão está aberta, tá? Daqui de meio-dia em ponto até às 18 horas. Esse link vai ficar disponível só para quem está no grupo VIP. Então, se você ainda não está no grupo VIP, ou se você quer compartilhar isso daqui com alguém que você acha que vai ser beneficiado por esse conteúdo, encaminha o link, tá? Tá lá na nossa bio. Até às 18 horas vai ficar disponível para vocês, que eu vou honrar todo mundo que esteve comigo nessa jornada. A partir das 18 horas a gente abre para o público, tá? As 10 primeiras pessoas que fizerem a inscrição vão ter a sessão de mentoria, onde eu, pessoalmente, vou passar todas essas ferramentas baseado na realidade, que a gente vai fazer uma sessão, eu vou fazer um formulário com vocês, as 10 primeiras pessoas vão receber um link para poder preencher um formulário, onde a gente vai captar algumas informações a respeito do negócio, para na nossa mentoria a gente já ir direcionado nos 2 pontos mais importantes para vocês, tá? Da implantação do modelo. E quem tiver ficar com alguma dúvida, pode entrar em contato com a nossa equipe, tá? Pode mandar aqui pelo direct ou entrar em contato lá pelo próprio WhatsApp mesmo. Tem um monte de perguntas aqui, então o link, né, as outras aulas estão aqui no nosso Instagram, nos nossos destaques, tá? Deixa eu ver, o que mais? Exatamente, tudo isso vai ser enviado no grupo, com os links dos programas, vai estar tudo lá no grupo VIP, então corre pra lá que se você ainda não está lá. Nossa, gente, meu negócio tá balançando aqui, perdão, soltou. E é isso, meninos. Então, tá aberta a nossa imersão. Eu espero sinceramente que isso daqui tenha destravado para vocês como vocês conseguem começar a gerar resultado no negócio de vocês. Muito obrigada por terem ficado comigo esse tempo. Fiquem com Deus e uma excelente semana para todos nós.